queria só deixar apresentado, né? Quando e como que eu consegui entrar no estúdio do Tetsuo Hara, né? Sim. Então, que é o autor do Hokuto no Ken. Então, né, na época que eu estava indo na escola. Então, que geralmente nas escolas, né? Às vezes, né, tem alguns autores que já se formaram dessa escola ou tem, né, quando a escola é muito famosa, tem alguns autores que entram em contato para pedir uma encomenda. Eu estou procurando assistente. Então, mas geralmente, né, quando eles enviam para a escola, eles querem, sabe, uns novatos, né, uma codorna, né, para ir ensinando e para se tornar alguma coisa, né? Eles querem pegar ali uma pessoa que está começando para moldar no jeito que eles precisam. Então, aí, né, no lado deles, geralmente, né, eles já têm, né, o plano, né? Uhum. Então, mas aí que vem. Na parede, tinha uma parede assim que tá colado um monte de pedido, assim. Daí cada dia vai sendo eliminado, assim, sabe? Porque cada ele vai, nossa, esse autor, eu quero, né? Mas daí ficou sobrando alguns. O que mais sobrou, né, no final é o Tetsuo Hara. Por quê? Eu não sabia, mas se está aberto, vamos lá. Então, porque eu não sei de nada. E nem naquela época, ele já era super famoso, mas eu não sabia. Né? Não, por isso que nem sabia como que ele era. Uhum. Então, daí, né? Eu apontei o dedo e deixei escrito o meu nome e deixei falar, eu quero fazer. Né, o teste, porque geralmente a gente tem que deixar feito, sabe, alguns cenários, né? Uhum. Natureza, cidade, pessoa, carro. Só pra atualizar a galera, Sensei, só pra atualizar a galera. Galera, Tetsuo Hara é o autor do Hokuto no Ken, um dos mangás mais vendidos de todos os tempos, com a Jump, e um dos que mais tem presença. Inclusive, você tem história do Torishima chegando pra alguns autores e falando assim, ó, quer aprender a fazer um primeiro capítulo? Ó, você tá tendo dificuldade aí? Toma aí, ó, pá! E bater assim, e mostrar e tal, não sei o que aí, ó. Tá aí e tal. Mostrar o Hokuto no Ken, algumas coisas assim. E porque ele assim... não gostava muito assim. Foram altos e baixos. Indústrias né? Isso, era na época do Horie. Então, assim, né, o Sensei, quando ele tá falando Tetsuo Hara, é porque ele tem que dar explicação pra galera também, pra galera ficar ligada. É o Hokuto no Ken. Pra quem não se ligou, o Hokuto no Ken é o do Omae wa mo shindeiru. É muito massa. E aí o Dragon Ball é o pai dos animes, o Hokuto no Ken é o avô. É o avô, é verdade. Acho que o Hokuto no Ken moldou praticamente tudo que veio depois. Exato. Se não tivesse o Hokuto, a gente não tinha as séries que vieram na sequência. Exato. É uma lenda. Jojo, Jojo, total. Exatamente. E esse cara aqui é o monstro que trabalhou ao braço direito do cara. Mas vai, continua. Então, mas aí que vem, né? Tem, né, uma pequena pegada aí, né? Que nessa época, na mesma época, eu gostava de um título que chamava City Hunter. Nossa, maravilhoso. Então, eu adorava, né? Aí, né? Eu fiz os cenários assim e mais uma página eu desenhei o desenho do City Hunter, né? A cena que mais eu adorava. Então, daí eu enviei, né? Tava esperando. Daí, né? Um dia, depois que um mês depois veio a ligação da minha casa, eu atendi, pediu para ir em tal lugar. Eu fui, mas até aí eu não conhecia direito o Hokuto no Ken. Aí eu fui nesse dia que eu na ligação, foi a entrevista? Então, que daí eu fui na livraria, eu comprei o primeiro volume e o último volume do Hokuto no Ken para tentar dar uma olhada lá. Aí, no dia seguinte, que era o dia marcado, eu fui lá, né? Daí, quando entrei lá, assim, sabe? Era um apartamento lá, assim, sabe? Uhum. E tinha, eu acho que 3 salas, assim, né? E tinha a sala maior, que eu acho que é dupla, mais ou menos, né? O tamanho duplo desse estúdio. Uhum. E do lado tinha mais uma sala, assim, sabe? Que nem bar. Daí, pediu para eu ficar lá. Daí eu estava sentado lá no sofá, daí veio um Yakuza, né? Então, eu estava vestido tudo de preto, né, com óculos e com o cabelo tudo, assim, sabe? Lambido pra trás, aquele penteadão pra trás, pá, não sei o quê, aquela fechada. Aquele penteadão do Coabra, assim, né? Então, daí ele sentou do meu lado, assim, sabe? Né? Daí, de repente, né,
eu já senti que era o desenhista, mas eu achei que ele ia perguntar sobre, né, algumas coisas, assim, sabe, do trabalho, essas coisas. Mas ele não falou nada e falou assim, que, não sei se você está sabendo, né, que a gente vai começar uma nova editora, né? Daí eu estou pegando você para a gente começar de zero. Ele já começou a explicar lá, assim, sabe? Uhum. Então, de boa, né? Mas eu tava, sabe, do meu lado tinha um Yakuza, né, falando. Quem é esse cara aqui? Quem é esse Yakuza aqui do meu lado? Inesperado, né? Então, mas, às vezes, né, ele dava olhava na minha cara assim, dava um pequeno sorriso, né? Uhum. Então, eu não estava entendendo por que ele estava dando sorriso. Mas, aí que vem. Eu fiquei sabendo, depois que eu consegui entrar, que ele, parece que ele comentou com o chefe lá, né, que tinha um chefe, né, o assistente-chefe. Daí falou assim, nossa, como aquele garoto, né, ele tem coragem de desenhar o desenho do meu rival, que é o do City Hunter, e enviar, né, pro rival de teste. Eu adorei ele. Eu entrei quase de gag, né? Quem era o Yakuza, Sensei? E quem que era o Yakuza no final das contas, Sensei? Conta aí. Oi? Quem que era o Yakuza no final das contas? Tetsuhara, né? No final das contas, o Yakuza era o... Você já viu as fotos do Tetsuhara mais novo? Cara, ele é patrãozão assim, ó. Ele é muito yankeezão, Que pô. isso, cabelão lambiscado. Olhar fixante, assim, aquele cara Fazendo assim. entrevista, falou, o que é esse cara aqui do meu lado? Cara, e eu fiquei imaginando. É porque assim, o Tsukasa Hojo, né? E o Tetsuhara, eles eram rivais na Jump. Né, Isso. Sensei? Na Esse mesma cara tem época. muita coragem, velho. Essa foi uma das histórias mais legais que eu já ouvi E na ele, minha vida. ele, pra poder entrar no estúdio do Tetsuhara, desenhou uma das cenas mais importantes da história do rival, pô. Coisa de maluco. Imagina, é tipo o cara falar como é que é? O sonho das pessoas nunca tem fim. Falar assim, ok, o Kishimoto, me bota aqui. Eu quero entrar. Aí o cara, mas você sabe quem eu sou? Não. Eu sou quem? Eu sei quem é o outro. Imagina, ele pegou o desenho e falou, não pode ser, querido. Chama esse garoto aqui, eu quero ver por que ele mandou isso aqui pra mim. É muito bom, cara. É muito bom. Que história fenomenal. Eu fiquei imaginando o Yakuza falando assim, ó. Esse garoto tem coragem. Entra aí. Eu gostei, você tem coragem. Deve mexer um bagulho de honra, né? É. Sei lá. Deve que achou irado, com certeza. E a partir daí, né, Sensei? Aí começou uma Essa carreira do história. lado de um dos principais mangakas do mundo, né? Da história, né? Na história. Então, mas aí que vem, né? Só a presença, né? Era assim, mas ele é uma baita boa pessoa mesmo. Mas, como é profissional, e também eu considero ele, sabe, um pouco genial. Então, é uma pessoa gênia. Então, aí que vem. Tá aparecendo ano. Parece mesmo. É uma pegada. Se liga no naipe. Então. O cabo é estiloso, pai. Parece que saiu do jogo mesmo, do Parece, Like a Dragon, né? Parece que ele veio pra contratar alguém. Não, ele Sai do claramente jogo é um Yakuza. personagem de Hokuto no Ken. Ele é um personagem cara. da história que ele... Vai. Imagina ele fazendo essa cara pro... Então foi você que desenhou. Sem ser lá, morrendo de medo. É bom demais, cara. Então. Mas, né, como eu tinha falado, é uma boa pessoa, pessoa. né? Então. E, sabe, dentro do serviço, né, ele ficava bravo. Mas isso, né, 100% dava para sentir, assim, sabe, que quando a gente não estava entendendo, né, quando a gente não estava ouvindo direito, sabe, nesses pontos que ele pegava. Mas fora disso, né, já dava para sentir, assim, sabe, que ele estava tentando passar alguma coisa. Então, mas, querendo ou não, como eu deixei falado, é uma pessoa genial que, na cabeça dele, eu acho que está bem organizado e ele consegue criar o resultado. Mas, para explicar direitinho, na ordem certa, que tinha uma certa dificuldade. E nesse ponto que eu acho que eu sou a pessoa que mais apanhou do lado dele, mas também eu mais insisti. Por isso que, no final, eu até virei um tradutor do Tetsuhara, né? Para o estúdio, né? Sim. Então, por isso que quando ele tinha, né, algumas coisas assim, sabe, para passar informação, né, para todos, né, ele me chamava e me explicava e me entregava. Daí eu que tinha que fazer a distribuição de Considerava o serviço. sensei como uma pessoa que mais conseguia entender o que ele queria O que ele transmitir. queria. E às vezes ele não tinha o tempo, né, ali necessário para poder conversar Virou com todo mundo. um braço direito Braço ali direito. para traduzir a genialidade dele para as pessoas.
Que legal. E aí que vem o chefe dos assistentes do Tetsuo Hara, né?